Fala aí, torcedor alvinegro praiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Informações aí, né, de última hora aí sobre Arthur, a gente vem aqui no SPN, vamos ver se isso é verdade, se isso procede. Mas antes disso, vamos ver aqui, né, as últimas informações do Santos aí no jogo aberto, debatido aí pro Renata Fã, do Dracena, Ronaldo, Cicinho, se liga aí. Santos, que é o adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, um clássico paulista. O Santos, que no final de semana empatou em casa com o Mirassol, mas agora muda a chave e espera pela confirmação. O Neymar vai atuar no sintético. O clima no CT Rei Pelé é de mistério. De olho nas quartas da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Santos ainda tenta esconder o jogo sobre a possibilidade de escalar ou não o Neymar. No campo sintético do rival. O Neymar, eu não tenho ainda uma resposta para você. Desde que voltou ao Brasil, o craque tem se poupado de jogar em campos sintéticos. A exceção foi o jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no ano passado, quando o camisa 10 torceu o tornozelo e não poupou críticas ao gramado. Mesmo assim, a tendência é de que ele seja pelo menos relacionado para o clássico desta quarta. Lógico que ele pode, mas isso tudo é conversado, né? Primeiro conversar com ele, depois passar para vocês. Contra o Palmeiras, Neymar jogou apenas um dos 4 clássicos disputados nesse retorno. Justamente o que foi na Vila Belmiro, quando o craque passou em branco, mas o Peixe venceu por 1-0. Já na primeira passagem, foram 7 gols e 4 assistências dele em 12 clássicos. Não tem como, né? Não ser bom. Tô muito feliz. Apesar dos bons números, o camisa 10 tem um retrospecto equilibrado contra o Verdão. São 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Só que dessa vez, o confronto tem um claro favorito. A gente sabe que é um jogo muito difícil, o Palmeiras é o favorito, mas a gente vai, dentro da nossa proposta, tentar fazer o melhor possível quarta-feira. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos, é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. E Neymar também vem fazendo força nos bastidores pela contratação de Arthur, ex-Grêmio, que jogou com ele na seleção brasileira. O jogador está livre no mercado depois de rescindir com a Juventus da Itália. Mas o Santos ainda precisa quitar a dívida de 12 milhões de reais com o Mônaco da França para se livrar do transfer ban e avançar na negociação. Por outro lado, novas saídas também não estão descartadas. Depois de rescindir com o Peixe, Zé Rafael foi anunciado no Alverca de Portugal e detonou o ex-clube. Respondendo à crítica de um torcedor santista nas redes sociais, o volante disse: "Pode ter certeza que vou passar bem longe desse lugar sem sentir saudade alguma." Outro que pode sair é o atacante Robinho Júnior, que foi liberado para ir à Itália para resolver questões sobre cidadania e moradia no país. O garoto de 18 anos não joga há mais de um mês e ainda não tem propostas oficiais, mas interessa a clubes da Europa e pode deixar o Santos ainda nessa janela. Esse elenco é o que a gente tem e não vai ser diferente disso aí quarta-feira e nem domingo. Então é esse pessoal que nós vamos pôr toda a expectativa, a esperança, a confiança neles para a gente fazer bons jogos. E fora das 4 linhas, o Santos identificou o torcedor que cuspiu em Reinaldo no jogo contra o Mirassol no domingo. Por meio de nota, o clube afirmou que vai encaminhar o nome às autoridades e que estuda punições. Como a agressão foi reportada na súmula, a identificação do torcedor pode evitar sanções contra o Peixe, que ainda repudiou o caso e disse que isso não representa a instituição. E olha, rendeu muito aquela cusparada que foi dada por um torcedor no Reinaldo no último final de semana. E o Santos foi agora denunciado pelo tribunal, inclusive pelo artigo em que está sendo considerado o que aconteceu. Ele pode perder até 10 mandos de campo. 10 mandos de campo, hein? E lá na hora,
ninguém puniu, ficou por isso mesmo. Vida que segue, não é bem assim, né? Seguinte, olha, se você está pensando em comprar ou trocar... Trabalha com que ele pelo menos seja relacionado para esse jogo. E existe uma incerteza nos bastidores se ele vai entrar em campo, só vai ser relacionado, se ele vai entrar 20 minutos ou não. Vale lembrar que ontem a gente falou da sequência do Santos, que vai ser muito pesada, de duelo pelo Brasileiro Clássico contra o Corinthians, de Sul-Americana, de jogo de volta contra o Palmeiras. Então, é uma sequência muito pesada que o Santos conta com o Neymar. E tem as restrições contra o gramado sintético. Então, existe uma indefinição ainda se o Neymar vai atuar os 90, se ele vai jogar pelo menos 20 minutos, mas o Santos trabalha para que ele seja relacionado. É isso que eu tenho de informação neste momento. E tem o fato dele ter 2 cartões. Para mim, isso não deveria pesar. Não deveria pesar na escolha. Não deveria pesar. Aí toma o cartão lá no Nubank ele Park. Ele não toma o cartão. Aí, mas ele sabe que é difícil, porque ele reclama, bate boca. Ah, então, exatamente. Ele é chiliquento, não seja chiliquento. Exatamente. Ah, mas porque, por exemplo, se é um zagueiro, se é um volante, às vezes o cara tá no risco. Sim. É do jogo do cara, às vezes tem que fazer uma falta. Não é o caso do Neymar. O Neymar, ele toma cartão simplesmente porque ele é chiliquento. E só por isso. E, aliás, por falar em chilique, ele deu um baita de um chilique porque ele desclassificou o Remo. Aí, agora que ele tá na próxima fase da Copa do Brasil, ele não vai jogar? De novo essa discussão no Remo? Claro, ele deu chilique lá porque eliminou o Remo, certo? Sim. Aquele chilique todo para não jogar a fase seguinte, tem que jogar, ainda mais porque é um clássico, o time precisa dele. Então, para mim, a questão do cartão e do gramado, para mim, não deveria servir como argumento para ele não jogar. É importante que ele esteja em campo. Concordo plenamente. Se o cara ele é pago pelo clube para estar em campo, ele tem que jogar contra o Palmeiras. Ele é importante pro Santos, cara. Só que a gente sabe, a gente tem que levar em consideração as restrições que tem. Sim. A gente não tem como omitir isso, entende? Uhum. Essa é a questão. Então vamos ver. A tendência é que ele seja relacionado, mas não consigo cravar ainda, entendeu? O Santos pode mudar o planejamento, pode não querer optar por preservar ele, mas o Santos trabalha para que ele seja relacionado para o jogo. Tá bom. É isso que é o de momento. Tá bom. Você pode mudar de planejamento. Trabalha para que ele seja relacionado, a Exatamente. gente não tem a confirmação. E outra coisa, né? Eu acho que é importante para o Santos também já não sair informando se o Neymar vai jogar ou não, né? Exatamente, por isso que eu digo, é até uma certa estratégia do que eu ouvi nos bastidores do Santos, de você, não, como você disse aqui, não dar essa arma pro Palmeiras, só assim, então o Neymar vai ser relacionado? Não, pronto, deixa essa dúvida. Deixa essa dúvida. Isso aí. Então é o que o Santos tem feito nos bastidores ali. Né? Até porque quando o Neymar não jogou na partida do turno do Campeonato Brasileiro, quando, aliás, o Santos fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, sim, era um pouco antes da Copa. Então tinha essa coisa do Neymar, não vou querer correr um risco porque vem a Copa do Mundo, tudo bem, eu não concordava, acho que ele deveria jogar, mas sim, era compreensível. Agora você não tem mais o argumento Copa do Mundo chegando. Exato. Né? Mas eu acho que o Santos está certo em, cara, esconde essa informação. Lembra aquele jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, pelo Paulistão, se não me engano, foi ano passado, que o Neymar ele chegou a ficar no banco e nem entrou? Foi na semifinal do Paulista. Foi semifinal, que o Santos acabou eliminado. Isso. Foi uma estratégia do Santos ali que deu tudo errado, o Neymar acabou não entrando, mas estratégias. O Santos está usando os bastidores ali para se prevalecer dentro de campo. Vitor mandou, estamos ansiosos para 90 minutos de Neymar versus Gomes. O Luiz mandou, Neymar está escolhendo o jogo. Josi Nelson disse, concordo com você. Boa. Comigo, né? Comigo, eu acho que é... Não sei, eu acho comigo, que é comigo. Acho que com quem você concorda, manda aí. Mas a gente chegou a um acordo também. É bom quando a gente chegou a um acordo, né? A vida é assim. Essa informação inicialmente, mas aí tá na tela, depois o Bruno pode complementar então, é que o Santos tem negociações em andamento para contratar o Arthur, né? Volante ex-Grêmio, que rescindiu recentemente contrato com a Juventus da Itália. O Santos, assim, o que eu escuto nos bastidores é que o Santos está otimista pela contratação do Arthur. A questão é o Arthur ceder algumas partes, porque a gente sabe, um dos empecilhos para ele não ficar no Grêmio e nem acertar com o Corinthians é o alto salário que ele tem. E não é um salário baixo, entendeu? O salário que ele tinha na Juventus, ele recebia muito. Mas quem está sendo muito entusiasta dessa contratação é o Neymar pai, que estão ajudando ali nos bastidores a negociar com o Arthur, até porque o Arthur é muito amigo do Neymar, né? E o Cuca já deu aval. Então, é uma informação importante. E vale lembrar, para o Santos contratar o Arthur, tem uma prioridade, que é o Santos derrubar o transfer ban. Sem o transfer ban não adianta nada. Então, com o transfer ban não adianta nada. Então, é a prioridade do Santos. Primeiro, derrubar o transfer ban. Vale lembrar, o Santos estava negociando com o lateral direito do Racing recentemente. O Martirena. Martirena, que foi pro Nacional, tá? Ele já acertou com outro clube, não vai mais reforçar o Santos. E a negociação não andou também por conta do transfer ban. Lógico, teve ali o Atlas querendo o Adonis Frias, que acabou contratando ele por 4 milhões de dólares.
e toda uma reviravolta na negociação, mas o transfer ban foi fundamental para que a negociação com o Martins não avançasse. Mas do Arthur, o Santos está otimista, né, Bruno Andrade? Deixa eu complementar essa info nossa. Eu nem vou entrar tanto no otimismo. O que dá para dizer aqui, até para complementar e não ficar repetindo informação, é que hoje a preferência do Arthur é o futebol brasileiro. Por mais que exista ainda um distanciamento muito grande em relação àquilo que o Arthur quer e aquilo que o Santos pode pagar, e lembrando sempre que o Santos precisa primeiro resolver a questão do transfer ban, e mesmo depois que resolver, a negociação não é simples, porque a pedida do Arthur é muito alta, e já era alta lá atrás com o Grêmio, depois ficou alta também com o Corinthians, com o Santos também os valores são altos, mas se há esse otimismo do Santos é porque há a expectativa então que exista uma redução por parte do Arthur, preferência pelo futebol brasileiro. Aliás, pessoas próximas ao jogador me confirmam essa preferência, dizem inclusive que não é uma questão só de ser entusiasta, o pai do Neymar está ajudando a intermediar a negociação, o Arthur é agenciado pelo Frederico Pastorello, italiano, mas nesse caso específico, envolvendo o Santos, pelo menos do lado do Santos, tem essa participação efetiva do Neymar pai. Claro que a amizade com o próprio Neymar ajuda, é um ponto extra, mas o que vai decidir a contratação ou não é o valor do contrato, é o período do contrato, é o projeto, mas sim, conversas em andamento, negociações em andamento. O que eu posso dizer sim que mais concreto hoje é o Santos. Não significa automaticamente que vá fechar com o Santos. Todos os outros, enfim, intervenientes, interessados, nunca chegaram a esse estágio de conversa, de negociação, como hoje existe entre Santos e Arthur. Eu tô curioso para ver o desfecho dessa história, porque eu lembro que há algumas semanas... O pessoal, falar a verdade aqui, foi para trazer um jogador para fazer mais dívida. E tem a questão também do transfer ban, né? Não sei se o Santos já pagou. Eu não sei sobre isso aí, né? Porque o Santos tá com transfer ban. E agora diz que vai trazer o Arthur. Baita jogador. Em termos de futebol, meu irmão, joga muito esse cara. Muito bom jogador. Não vou mentir. Iria agregar muito. Como agregaria em qualquer time, né, do Brasil. A questão é money. Ganha muito alto. Ele vai aceitar baixar o salário para jogar no Santos? Até porque também é melhor do que ficar parado, né? Tá parado, ninguém da Europa vai... É porque assim, tem jogadores que querem ganhar o que ganhava na Europa, pô. Não dá, pô. Brasil aqui é Brasil, pô. Que é real, pô. Galera, moeda desvalorizada, moeda quebrada. Como é que vai ganhar a mesma coisa que ganha na Europa em dólar e euro? Em dólar, euro, né, libra? Como é que vai? Não vai, pô. Enfim, seria um bom reforço. Agora, comente suas opiniões, o que é que vocês acham aí? Você aprova essa chegada aí do Arthur? Mentira não é, porque parece PN falar, porque não é mentira, né? Eles especulam aí, mas ele tem base, eles têm fontes. Ele é muito amigo do Neymar, né? O Arthur até postei na foto aí, ele junto com o Neymar e tal, mas enfim, isso não quer dizer nada, né? Quem vai pagar o salário dele não é o Neymar, é o Santos, certo? E a situação que o Santos se encontra é complicado, né? Vai vender também Robinho Júnior, vai ser jogador. Já Rafael falou aquilo, estranho ele falar aquilo, né? Veio pro Santos doente, problema de coluna, o Santos não tem culpa nenhuma, enfim, mas também. Como é que ele queria jogar? Não tá jogando nada, pô. Enfim, deixa lá, a vida que segue. Ele tem meu respeito, porque ele não colocou o Santos da Justiça. Ele chegou de forma amigável e saiu. Mas também ele falou aquilo, também desabafando. Algum torcedor também zoou ele, falou alguma coisa pra ele. Aí é complicado. Beleza? Tamo junto, abraço a todos e até o próximo vídeo.